E aí, tudo certo? Olha, quem nunca se perguntou o que acontece de verdade com um processo judicial quando ele sobe para um tribunal superior aqui no Brasil, não é mesmo? É um caminho cheio de regras, etapas que pode parecer um labirinto. Hoje, a gente vai desvendar essa jornada passo a passo, vendo o que a própria lei diz sobre isso. Beleza, então vamos nessa. Esse aqui é o nosso mapa, o roteiro da viagem que o processo faz. A gente vai desde os princípios que mandam no jogo até o apito final, que é a decisão dos juízes. Então, antes de mais nada, antes mesmo do processo sequer pisar no tribunal, tem uma regra de ouro, uma base que sustenta tudo o que acontece lá dentro. Pois é, tá aí, no artigo 926 do Código de Processo Civil. Isso é tipo a bússola de todo o sistema. O objetivo principal é ter previsibilidade, segurança jurídica, sabe? Para não acontecer de um caso idêntico ter duas decisões completamente diferentes, a ideia é que a justiça seja coerente. E o que isso quer dizer na prática? Olha só que interessante. Significa que os juízes não tiram a decisão da própria cabeça, do nada. Na verdade, eles são obrigados a seguir uma hierarquia bem rígida de decisões que já foram tomadas antes, como manda o artigo 927. As decisões dos tribunais superiores, como o STF, e do próprio tribunal têm um peso enorme. Ok, regras do jogo entendidas. Agora sim, o processo pode oficialmente entrar em campo e começar a sua jornada dentro do tribunal. E essa chegada já tem um ritual bem definido. Primeiro, o protocolo, que é tipo a certidão de nascimento dele ali no tribunal. Depois, a distribuição, que é um sorteio eletrônico e importante, público, para ninguém dizer que teve favorecimento na escolha do juiz. E na hora, o processo já vai para a mesa desse juiz, que a gente vai chamar de relator. Tudo isso, como está nos artigos 929 e 930, é feito para ser o mais transparente e imparcial possível desde o primeiro minuto. É isso aí. A partir desse momento, o processo ganha um guardião. Essa é a melhor palavra. É o relator, a figura que vai ser o guia do caso por todo o caminho dentro do tribunal. E não tem tempo a perder, viu? Assim que o processo cai na mão do relator, o cronômetro começa a rodar. Ele tem exatos 30 dias para mergulhar no caso, preparar um relatório completo e já rascunhar o voto dele. É um prazo bem apertado para uma análise que é super crucial. Beleza, vamos então entender melhor o que esse relator faz. Qual é o tamanho do poder que esse único juiz tem nas mãos? A pergunta que não quer calar é: nesse momento do processo, quem é a peça mais importante do tabuleiro? Sem sombra de dúvida, o relator. E olha só o porquê. O artigo 932 deixa bem claro: o relator dirige o processo, decide pedidos urgentes e o mais impressionante: ele pode, sozinho, encerrar um recurso ali mesmo. Se o recurso não tem cabimento, vai contra o que já foi decidido ou se a decisão lá de baixo é que estava errada, o relator pode resolver tudo de forma monocrática. Ele é quase um filtro de qualidade do tribunal. Certo, então, depois que o relator faz toda essa análise e decide que o caso deve ser julgado pelos outros juízes, o processo sai dos bastidores e vai para o palco principal, a sessão pública de julgamento. E tem outra regra de tempo aqui. A pauta, que é a lista dos casos que vão ser julgados, precisa ser publicada com pelo menos 5 dias de antecedência da sessão. Isso serve para garantir que todo mundo, principalmente os advogados, tenha tempo de se preparar para o julgamento. Chegou o grande dia. E não é uma bagunça, não. Existe uma ordem de preferência, como diz o artigo 936. Primeiro, são julgados os casos em que os advogados pediram para falar para fazer a sustentação oral. Depois, vem outros casos com preferência, os que já começaram em outra sessão, e aí, por fim, o resto da lista. E falando em sustentação oral, pensa na pressão. O advogado de cada parte tem exatos 15 minutos e olha, esse tempo é improrrogável, não dá para estender. É um momento curtíssimo e super valioso para tentar convencer os juízes cara a cara da sua tese. E agora, chegamos ao clímax de toda essa jornada, o momento em que a decisão é, de fato, tomada pelos juízes. A sessão começa para valer. O relator apresenta o seu resumo do caso, os advogados já fizeram suas falas e agora, um a um, os juízes começam a votar. Vamos imaginar um cenário bem comum. Numa apelação, por exemplo, o julgamento é feito por 3 desembargadores e o placar fica 2-1. Bom, 2-1, a maioria venceu, caso encerrado, certo? Pois errado. A lei brasileira tem um mecanismo muito, mas muito interessante para situações como essa. Olha que curioso o que diz o artigo 942.
Quando o resultado não é unânime, o julgamento é suspenso na hora. O placar de 2-1 não é proclamado. O que acontece? O presidente da sessão convoca mais juízes, em número suficiente para que seja possível virar o jogo. E aí, em outra sessão, com esse grupo maior de juízes, o caso é julgado de novo, com direito a nova sustentação oral e tudo mais. É uma espécie de tira-teima do judiciário, para dar mais robustez à decisão final. Bom, depois de todo esse processo, seja na primeira votação ou na segunda, finalmente temos uma decisão. E essa decisão vira um documento oficial, o famoso acórdão. É ali que fica tudo registrado, o resumo do caso, os porquês da decisão e o resultado final. Geralmente quem escreve é o relator, mas se o voto dele perdeu, quem escreve é o primeiro juiz que votou com a maioria. E no fim de toda essa jornada, fica uma reflexão, né? Um sistema com tantos detalhes, com tantos mecanismos, ele realmente garante uma justiça melhor ou acaba criando mais burocracia? Essa busca incansável pela segurança jurídica, por uma decisão bem fundamentada, será que ela tem um preço alto demais em termos de tempo e eficiência? É uma pergunta complexa que fica no ar.